Fala pessoal, este é o 10º vídeo da série Top 10 Dúvidas de Iniciante no Violão. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre tablatura. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais técnico e um pouco mais prático também, né? A gente vai misturar um pouquinho sobre teoria e sobre prática de como que a gente pode abordar a tablatura e quais são as principais abreviaturas aplicadas nessa forma de escrita. Antes de tudo, é necessário ressaltarmos uma informação importante. Tablatura não é partitura. A tablatura é um sistema gráfico formado por um conjunto de linhas horizontais preenchidas por números que indicam as casas que devemos tocar no braço do violão com um acréscimo de sinais alfanuméricos que representam determinadas técnicas aplicadas no instrumento. Porém, este sistema não nos fornece informações mais precisas sobre a forma de interpretação musical, tais como andamento, dinâmica, ritmo e duração de tempo das notas indicadas pelos números. Estas informações são encontradas na partitura. Assim sendo, a tablatura é um método limitado, sendo necessário o conhecimento prévio da música que será tocada. Como já sabemos, o violão possui 6 cordas numeradas de baixo para cima. São elas: corda 1, Mi, popularmente conhecida como Mizinha. Corda 2, Si. Corda 3, Sol. Corda 4, Ré. Corda 5, Lá. E corda 6, Mi, popularmente conhecida como Mizona. Na tablatura, a numeração das linhas é feita de cima para baixo. Isso acontece para que quem estiver lendo a tablatura tenha o mesmo ponto de visão de quem está com o violão no colo. Assim sendo, fica mais fácil assimilar o conteúdo se invertermos a imagem. Agora podemos visualizar a correlação entre as cordas do violão e as linhas da tablatura de forma mais clara. Repare que a sequência das linhas da tablatura corresponde exatamente à localização de cada uma das cordas do violão. Por sua vez, as linhas receberão números que indicarão as casas do braço do instrumento que deverão ser tocadas. Por exemplo, se encontramos um número 2 colocado sobre a linha 4, significa que temos que tocar a quarta corda na segunda casa. Se encontramos um número 4 sobre a linha 3, significa que temos que tocar a terceira corda na quarta casa, e assim por diante. Quando encontramos um número 0, significa que a corda será tocada solta, isto é, nenhuma de suas casas será pressionada. A leitura da tablatura será feita da esquerda para a direita, respeitando a nossa forma natural de escrita e leitura. Os números poderão ser escritos de forma sequencial, indicando que devemos tocar uma corda por vez, ou ser aglomerados em colunas, indicando que devemos tocar todas as cordas que estiverem marcadas de uma só vez. Normalmente, esse tipo de marcação indica a formação de um acorde. Quando encontramos vários números sobre uma única linha, significa que temos que tocar várias notas sobre uma única corda. E como já dito, cada número corresponde a uma das casas do braço do violão. Quando encontramos letras entre números ou abreviaturas na região superior ou inferior da tablatura, isto significa a aplicação de determinadas técnicas específicas ao instrumento. E este será o assunto do vídeo a partir de agora. Bom, vamos começar aqui essa parte prática do vídeo falando sobre bends. Mas afinal de contas, o que são bends? O bend nada mais é do que você levantar a corda enquanto você está tocando para que a gente alcance o som de outra nota. Por exemplo, se eu estou aqui na corda 2, casa 10, e eu quero alcançar o som da casa 11, só que eu não quero chegar até lá,
o que eu vou fazer? Eu vou subir a corda, vou tocar e vou descer depois. Na tablatura, o bend ele é representado pela letra B. No caso aqui a gente tem o número 10, do lado a gente tem a letra B e do outro lado a gente tem o número 11. Isso significa dizer o seguinte, o número 10 aqui é o ponto de partida do bend. O número 11 vai ser o ponto de chegada, mas não significa dizer que vai ser a casa 11. Mas sim, vai ser a afinação que a gente vai alcançar. A gente vai procurar alcançar quando subir a corda. Como a casa 11 é vizinha da casa 10, a gente fez um bend de meio tom. Para a gente fazer um bend de um tom, a gente teria que alcançar o som da casa 12. Então a gente vai ter que subir um pouco mais a corda. Obviamente que tem que ter mais força, né? Existe também uma variação do bend, né? No caso, existem várias. Só que eu vou abordar duas aqui que são as mais importantes, que eu considero aqui para o nosso propósito do vídeo. Que é o bend reverso, ou pré-bend, e o bend release. O bend reverso nada mais é do que você fazer o exato contrário do que a gente fez aqui. Ou seja, a gente vai subir primeiro a corda, tocar e descer. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente tem o número 11 na frente, né? Que seria a nossa nota alvo. Agora, ele está na frente como a nota que vai encabeçar essa parte. A gente vai tocar e vai descer a corda até o seu estado original, sua posição original. Em algumas tablaturas, a técnica do bend ela é representada por setas. O bend normal seria uma seta curvada para cima e o bend reverso seria uma seta curvada para baixo. Mas também existem tablaturas em que o bend normal, né, o bend comum, ele é representado pela letra B e em outros casos o bend reverso é representado pela letra R. Quando o bend reverso é chamado de pré-bend, porque no caso significaria que você vai fazer uma pré-afinação antes de tocar para executar a técnica. Então, nessa situação, o pré-bend, né, essa técnica, o bend reverso, é denominado, né, identificado pela sigla PB. Mas é a mesma coisa, bend reverso e pré-bend são as mesmas coisas. Uma técnica semelhante ao bend é o vibrato. O que significa vibrato? Vibrato é a vibração, ou seja, ao invés de você fazer como no bend, que você sobe uma corda e mantém ela lá em cima, no vibrato você somente treme a corda. Por exemplo, não é uma palhetada alternada. Palhetada alternada é quando você toca diversas vezes uma mesma corda numa mesma casa. Agora, se a gente tremer essa corda ao invés de palhetar, esse é o efeito, né, de vibração, essa técnica se chama vibrato. O vibrato ele é indicado na tablatura com diversos acentos, né, umas marquinhas que seria o tio na escrita normal. Quanto mais tios estiverem na tablatura, mais longo será o tempo de vibração do próprio vibrato. E diga-se de passagem que ele é muito usado junto com o bend, né? Que você levanta a corda aqui e você vibra quando chega lá em cima. Assim como o bend e o bend reverso, o pull-on e o pull-off, eles derivam da mesma técnica, que seria o ligado. O ligado nada mais é do que você tocar várias notas, né, com uma só palhetada. No caso do pull-on, você vai ter uma nota de base aqui, por onde você vai palhetar, e você vai martelar com um outro dedo da sua mão aqui, você vai martelar uma nota que estiver à frente da nota de base. No caso, a gente vai fazer assim.
É bem simples, é uma das técnicas mais simples que tem. Só que no caso a gente tem que ser rápido. O pull-off já é o contrário. Você vai ter que ter o seu dedo de base aqui. Só que no caso você vai começar por cima, né, na nota mais aguda, e vai soltar enquanto a corda estiver vibrando. Pelo fato de as duas técnicas serem bem parecidas entre si, é muito comum a gente utilizar elas ao mesmo tempo. Ou seja, o hammer-on ou pull-on e o pull-off em um mesmo arranjo. Quantas vezes forem necessárias repetir, mais vezes essas técnicas vão ser indicadas na tablatura com as siglas H e P. A letra H vai ser para o hammer-on, ou pull-on, como alguns chamam. E a letra P vai ser para o pull-off. O slide consiste em você tocar uma nota e deslizar sobre a corda do violão em direção à outra. Na tablatura, ele é indicado por uma barra inclinada para a direita ou para a esquerda. Quando a gente encontra uma barra inclinada para a direita, significa dizer que o slide vai ser ascendente, ou seja, do grave para o agudo. E quando a gente encontra para a esquerda, significa que vai ser o contrário, vai ser do agudo para o grave. O número que tiver à esquerda da barra vai ser o nosso ponto de partida e o que tiver à direita vai ser o nosso ponto de chegada. No caso aqui, a gente tem uma barra, né, indicando um slide ascendente, do grave para o agudo, e esse slide ele vai estar iniciado na corda 5, casa 2, vai terminar aqui na casa 7. Agora, invertendo essa barra, ou seja, virando ela para a esquerda, a gente vai ter a mesma técnica, só que no caso em direção contrária, do agudo para o grave. Em algumas situações específicas, a gente não vai ter o nosso ponto de início aqui na tablatura, ou seja, o número que deveria estar aqui na esquerda, ele não vai estar presente, a gente vai ter apenas uma barra e o número de chegada. No caso, isso significa dizer que o ponto de início ele vai estar indefinido. Quer dizer, a gente pode tocar em qualquer casa, né, e vai ter apenas o ponto de onde a gente vai chegar. Ou seja, a gente pode tocar rapidamente, né? Toca na corda, dá o ataque, puxa e repousa no ponto de chegada. Da mesma maneira também, se a gente inverter aqui essa posição, a gente não vai ter um ponto de saída, né? Um ponto mais para o agudo muito definido, mas vai ter um ponto de chegada no grave com uma maior definição. O harmônico é um tipo de arranjo bastante interessante para a gente poder tirar aqui das cordas do violão. É bem interessante por quê? Porque você não vai precisar apertar aqui na corda ou na casa. Você vai somente encostar aqui o seu dedo, né, o lado do seu dedo, aqui na região dos trastes 5, 7, 9 e 12. São notas bastante agudas, né? Porque são pontos cegos de vibração das cordas do nosso violão. Na tablatura, esse arranjo ele é indicado pela letra H em alguns casos, ou então pela sigla H-A-R-M, ou então em mais uns outros casos, né? H-A-R. E é indicado, no caso, em alguns casos, né? É indicado com uma linha pontilhada logo abaixo ou acima da tablatura. Palm muting é um tipo de técnica muito interessante para a gente poder trabalhar, porque no caso a gente vai poder armar qualquer formato de acorde e vai ficar com esse som mais abafado.
a gente precisa colocar esse lado aqui da mão encostando aqui na ponte. Não precisa apertar as cordas, é só encostar de uma forma semelhante ao do harmônico, porque no caso a gente vai ficar com a mão esquerda livre, mas a mão direita ela vai ficar dependente da esquerda. Por quê? Porque dependendo do tipo de acorde a gente vai ter que subir a mão e vir descendo, né? Ou simplesmente ficar parado, né? Como é o caso, por exemplo, de um acorde que possua somente 4 cordas. Ou até, em alguns casos, 5. Mas lembrando sempre que a gente tem que ir girando a mão, girando o pulso, enquanto faz o harmônico. É uma técnica bastante delicada, que requer um pouco mais de atenção, mas é bem interessante. A indicação do palm muting na tablatura é feita pela abreviatura PM, colocada logo abaixo da região onde essa técnica vai ser aplicada. Bom, gente, esse foi o último vídeo da série Top 10 Iniciantes Violão. Conforme o que foi falado no começo, essa série abordou os 10 principais tópicos geradores de dúvidas por parte de quem está começando no instrumento ou quem até já começou, mas precisa de estudar algumas coisas relativas à teoria. Eu queria agradecer aqui a todos os que se inscreveram no canal, deixaram seu like, compartilharam nas suas redes sociais, enfim, a todos os que contribuíram com o nosso trabalho. Brevemente a gente vai voltar com mais uma série que com certeza vai ajudar quem está começando ou vai tirar a dúvida de quem já começou e não entende muito bem alguns conceitos e tudo mais. A gente vai continuar com a nossa abordagem de teoria musical aqui no canal Música Aprendizes. Muito obrigado a todos e vamos seguindo. Valeu!